Hoje é domingo e hoje em muitas denominações por aí, ou seja, em muitos templos construídos por muçulmanas, está acontecendo a tão chamada escola dominical, onde muitas pessoas saem de suas casas para ir aprender ali alguma coisa. Mas vamos falar a verdade. É preciso você ir para esses lugares para aprender alguma coisa, para ter algum conhecimento? Não, não é preciso. Não é preciso mesmo. E nessas escolas dominicais por aí, eles usam revistas como essas aqui, ó. Olha aqui, ó. Essas revistas que eles usam. E tem lições aqui para muitos domingos, assim, para que aquelas pessoas que têm essas revistas possam estudar o conhecimento que está nessas revistas aqui. Mas será que é preciso que isso aconteça de fato e verdade? É claro que não. Porque agora nós já temos como adquirir um conhecimento perfeito, eficaz e saudável para a nossa vida. Para que possamos, por esses ensinamentos, chegarmos no final aprovados. E eu estou falando das Escrituras. Olha aqui, ó. Essa é a diferença marcante, decisiva, perfeita, que não há comparáveis no mundo. Então, é preciso que se entenda isso hoje. O conhecimento que você e eu precisamos está aqui dentro, para que ele possa ser vivido na prática, constante em nossas vidas. Isso vai nos dar bom ânimo, perseverança, vai nos fazer olhar para o Senhor Jesus como o único pastor e bispo de nossas almas. Ele sim é aquele que nos ensinou o que devemos praticar. Isso é um fato, para mim e para você. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. Porque a doutrina do Senhor Jesus tem que maravilhar a você e a mim, dia após dia. Isso é algo bom para o nosso corpo, alma e espírito, para a igreja de modo geral. Então, eu vou ler aqui um texto que está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, onde está escrito assim, ó. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, tudo que o Senhor Jesus ensinou ali naquele dia, para aquelas multidões, para os discípulos, deixaram todos eles maravilhados, porque ele as ensinou com autoridade. Ou seja, ele ensinou aquilo que ele mesmo praticava. Ele não era um hipócrita. Ele não ensinou aquilo e fazia o contrário. Não, ele foi verdadeiro. As multidões constataram isso, porque aqui está escrito que aquelas multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então, essa é a diferença. Esse conhecimento, essa doutrina que o Senhor Jesus ensinou aqui, tem que estar na sua vida e na minha vida. Esse é o conhecimento preciso, objetivo, claro e saudável, para que tanto você como eu mantenhamos comunhão com o Senhor Jesus e possamos ter um procedimento exemplar, irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum. É esse ensinamento que tem que nos aperfeiçoar, para que o nosso caminho seja como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até esse dia perfeito. O Senhor Jesus quer que esse ensinamento produza perfeição em nossas vidas, de forma que ninguém possa ter nenhuma indignidade que dizer a nosso respeito por praticarmos essa doutrina que deixou essas multidões maravilhadas e tem que deixar a você e a mim maravilhados também hoje, porque é a mesma doutrina, não mudou nada. Ela é uma doutrina suficiente para você e para mim. Então, isso tem que acontecer. Esse conhecimento aqui, que deixou as multidões maravilhadas, essa doutrina, ela está presente nas Escrituras. É só você ler, se inteirar e praticar. Isso vai contribuir para o seu crescimento nesse conhecimento. Então, isso é importante demais. Então, você não precisa de escola dominical alguma para ter esse conhecimento.
sem dúvida alguma. E agora eu vou ler aqui um outro texto que está aqui na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Olha o que está escrito aqui, ó. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, isso é bom demais. É assim que a igreja tem que ser. Ser uma igreja que tem o pleno conhecimento de Deus. Não por causa de escola dominical, mas por aquilo que o próprio Deus deixa que você o conheça profundamente. Porque você pode conhecer as profundezas de Deus. O Espírito Santo revela as profundezas de Deus para você. Porque o Espírito de Deus a todas as coisas perscruta, principalmente as profundezas de Deus. E revela isso para você, sem impedimento algum. Assim você vai ter esse amplo conhecimento, fundamental, decisivo, importante para a sua vida. Para que você se mantenha e saiba como deve viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Então, isso é importante demais. Esse conhecimento está disponível para você. Você não precisa de escola dominical para ter isso, em tempo algum. Então, essas escolas dominicais aí são inúteis diante do conhecimento que você pode adquirir diretamente de Deus. Se aprofundar mesmo, se enriquecer desse conhecimento, ser versado nesse conhecimento. Esse conhecimento tem que ser parte integrante do seu corpo, alma e espírito, e de seu modo de pensar, de falar e de agir. Isso é o que vai fazer você estar cheio desse conhecimento, na prática mesmo, dia após dia. Isso vai contribuir muito para que você não seja enganado por ninguém, para que ninguém possa te pregar um outro evangelho, um outro Jesus, para que ninguém possa te envolver e te enredar em doutrinas estranhas, como está acontecendo por aí. Então, é preciso entender isso hoje, claramente, porque tanto você como eu precisamos desse conhecimento, que é fundamental, tem que ser a nossa base para que assim possamos estar firmes na graça genuína. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 27. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 27, onde está escrito assim, ó: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, a unção do Espírito ensina a você e a mim. E não há necessidade que ninguém nos ensine mais. Nem o pastor, bispo, apóstolo não precisa ensinar nada, nem o professor de escola dominical. Não precisamos deles. Porque a unção que recebemos, ela nos ensina a respeito de todas as coisas. De todas as coisas mesmo. Então, quando recebemos esse ensino, ficamos inteirados de tudo, ficamos versados no conhecimento. E colocamos esse conhecimento em prática, no desenvolvimento de nossa vida em Cristo, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, para que assim possamos permanecer firmes na graça, inabaláveis, seguros e firmes, na pedra angular que é Cristo Jesus. Então,
não precisamos de escola dominical. Porque esse texto aqui diz claramente que a unção que dele recebemos é a que deve permanecer em nossas vidas. Ela é verdadeira, não é falsa. Então, é isso que devemos entender. É muito claro e simples. Então, agora, tanto eu como você devemos rejeitar essas escolas dominicais com suas revistas e nos aprofundarmos no conhecimento, principalmente no conhecimento que vem pela unção do Santo, para que todos possamos ter esse conhecimento. Então, isso tem que acontecer mesmo, pessoal. Nós devemos entender isso, porque esse entendimento espiritual tem que existir em nossas vidas, cada vez mais. Então, essa é a palavra de hoje, para que possamos estar inteirados do conhecimento que vem pela unção que recebemos de Deus, e que isso possa acontecer em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém.